E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série montando a minha impressora 3D em casa, a Hip Rap Reciclada. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre as peças impressas em São Paulo, de forma gratuita, utilizando os laboratórios públicos, conhecidos como Rede Fab Lab Livre SP. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouco do processo de montagem de alguma dessas peças na estrutura da nossa impressora. Se você curte montar projetos no estilo faça você mesmo e é um entusiasta da cultura maker, essa série é dedicada para você. E é isso aí galera, bora de vídeo então? E aí galera, estamos aqui com as peças impressas. Essas peças em laranja cereja são as peças originais do projeto. No caso essas duas aqui e essas aqui. Essas aqui pertencem ao eixo X, essas aqui pertencem à estrutura da impressora, elas seguram as barras do eixo Z, ok? No caso, eu não utilizei essas peças originais do projeto, porque elas são para barra roscada M8, que são essas daqui. Vai essa porca aqui dentro desse mecanismo, tá ok? E é assim que a gente dá o movimento do eixo Z. A ponta desse fuso vai no motor, mas como vocês podem ver, ó, essa peça do M8 ela tem muito jogo, então eu acabei não utilizando ela. E como eu já estava lá em São Paulo, eu imprimi uma segunda versão, que é essa aqui. É de um outro projeto. Essa daqui utiliza barras M5. Essa aqui é o espaço para porca M5. Vai esse fuso aqui. Porca M5, ele vai assim. Ele funciona ao contrário do... Nessa aqui vocês podem ver que aqui a porca fica na parte de baixo, esse aqui a porca fica na parte de cima. E basicamente a escolha da barra M5 foi porque ela possui menos jogo na porca. Entre o fio do fuso e a porca, ela possui menos jogo. Então essa foi o fator de escolha. Eu colei duas porcas aqui para minimizar mais ainda esse jogo. Fazendo dessa forma eu obtive menos jogo na movimentação do fuso. Ok, galera? Então a gente vai utilizar essas. Essas aqui eu já vou deixar de lado, que a gente não vai fazer a montagem delas. Só servem para ilustrar quais são as peças originais do projeto que está lá no site hiprap.org. Tá ok? Essas outras peças aqui também, elas são do projeto original. Essas pecinhas menores servem para auxiliar na hora de nivelar a mesa. Elas vão nos parafusos que fixam a mesa. Essas outras aqui, elas são as peças que vão fixas na base da mesa. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, na montagem da base. Elas vão... Eu acabei não mostrando no primeiro vídeo a base, eu acabei esquecendo de colocar a peça junto. Mas é uma base de madeira, que é essa peça aqui. Ela é feita em MDF 3mm. Não ficou bom por causa do MDF 3mm, ele é muito flácido e maleável. Então quando eu tentava nivelar a mesa, quase nunca ela ficava nivelada. Por causa que uma parte repuxava a outra. Mas basicamente essa é a peça que segura a mesa. Essas pecinhas vão aqui. A gente tem a furação aqui certinho. Tem no arquivo original, lá no arquivo de corte, vocês podem cortar ela numa versão maior. Uma versão com espessura maior. Porque essa de 3mm é bem estável, ela não é muito firme para fazer a base da mesa. Mas, como eu já cortei ela na máquina laser do Fab Lab Livre, eu estou utilizando ela mesmo.
Inclusive ela já tem uma pecinha aqui que aciona o end stop, uma peça impressa também. Ela serve para acionar o end stop lá na estrutura da máquina, ela vai ficar fixo lá. E serve para parar a máquina quando chegar no final da excursão do eixo. Esse aqui é o eixo Y. Basicamente essas peças aqui não tem segredo algum. Elas funcionam dessa forma, com o rolamento linear. A gente vai utilizar 4 deles. E aí para montar essa peça aqui não tem segredo algum, galera. Só precisa de 2 braçadeiras dessas aqui, né? O pessoal dá vários nomes para esse tipo de abraçadeira. Eu vou falar abraçadeira mesmo. E aí basicamente é só passar ela aqui nessa canaleta que tem aqui no projeto da peça. Aí basicamente é só passar aqui a prisilinha ou abraçadeira. Não tem dificuldade alguma. Isso aqui é muito simples, qualquer um pode montar. Eu optei por imprimir algumas peças e pela facilidade, né? Porque lá no FabLab eu tinha essa opção, era uma realidade acessível. Lembrando que não se paga nada para imprimir as peças lá. Mas na temporada da pandemia tá fechado. A gente vai fazer aqui uma pré-montagem das peças, né? Vamos deixar elas já prontas para montagem final. Tá ok, galera? Então, mostrando o processo, ilustrando o processo para vocês. As bases da mesa são essas. Eu não vou montar todas porque é uma coisa bem simples. Vocês já viram aqui na primeira qual que é o processo. Basicamente é só fixar elas com a presilha. E elas vão ficar assim com os rolamentos. Uma coisa que eu não comentei, galera, é que o material dessas peças impressas eu utilizei o PLA. Então eu não recomendo, porque eu tive problemas. Vocês podem ver aqui, ó. A peça chegou a rachar. Aqui em cima elas deformaram um pouco. Por que disso? O PLA, a temperatura ambiente, quando chega a 60 graus, ele já começa a deformar já. E como eu enclausurei a impressora num gabinete, depois de pronta, essas peças começaram a sofrer bastante. E aí eu comecei a perder precisão na máquina, e aí eu tive que reimprimir as peças. No caso, essas daqui foram impressas lá no FabLab, nas máquinas lá deles. Podem ver que a impressão não ficou 100% perfeita. Eu tive aqui algum padrão aqui de movimentação, que a máquina não devia estar 100% calibrada, mas como era a primeira vez que eu estava mexendo com impressora 3D, eu não dei muita importância. Também porque o tempo lá é contado, você não fica o dia inteiro lá usando as máquinas. Então, para evitar ter que reimprimir, eu usei elas assim mesmo. E aí, voltando lá ao assunto do PLA, ó. Aqui eu tive problemas também, a peça trincou. Aqui a peça rachou. Então, se vocês forem imprimir, dê preferência para o ABS ou para o PETG. São materiais que têm uma resistência maior à temperatura e à ruptura também. No caso, essas peças aqui são as originais do projeto e eu remodelei elas para essa versão aqui.
Basicamente é a mesma peça. Aqui nos furos das extremidades vão as barras. Essas peças ela vai fixa na estrutura aqui por esses dois furos. Essas peças aqui a minha máquina imprimiu. Depois que ela estava pronta, eu mesmo consegui utilizar ela para imprimir essas peças que eu mesmo modelei. E aí eu também criei um estabilizador da barra roscada, utilizando esses rolamentos, para elas não ficarem dançando muito, elas ficavam sacudindo muito a ponta do eixo, do fuso, quer dizer, da barra roscada. Então a barra roscada ela vai aqui, dentro desse rolamento, para dar uma estabilidade. Tem muita gente que fala que isso não é bom, que prejudica, mas na minha experiência, nos meus testes, funcionou super bem. Vocês podem ver aí, ó, qualidade da impressão. As peças ficaram boas. Foi a própria máquina que imprimiu depois de pronto. E aí a consideração que vocês devem fazer é imprimir tudo em ABS ou PETG. Que foi o caso das peças da extrusora. Ou do carro que acopla a extrusora e o bico aquecido. No caso, o carro que vai no eixo X é esse aqui. Ele também vai os rolamentos lineares. Aqui a gente tem esses furos aqui para poder passar a presilha Hellerman e a presilhinha e fixar os rolamentos. A montagem desse carro eu vou mostrar no próximo vídeo, na montagem final da máquina, que aí a gente vai montar o carro completo com a extrusora, o bico aquecido, o hot end, né? Vai estar tudo montado no próximo. Esse aqui é só para mostrar para vocês as peças. Elas foram impressas lá no FabLab também, essas aqui. Eu utilizei um ABS, que eu comprei lá em São Paulo mesmo. E vocês podem ver que a máquina lá, ela não estava 100% calibrada, viu, galera? Ó. Tem vários padrões aqui de subextrusão. Mas como eu era novato e estava meio sem tempo, ela foi desse jeito mesmo. Essa aqui é a tampa do carro, para proteção dos rolamentos, para fixar ela no eixo lá. Ela vai dentro dos eixos retificados lá. Vão 4 parafusos aqui, esses orifícios. E aqui basicamente esse aqui é o carro X, galera. Carro do eixo X. Eu tive uma divergência nas furações lá, eu acabei danificando a peça, fazendo uns furos extras aqui. E acabei não reimprimindo ela também. Essa peça aqui eu não fiz de novo. Ela estava funcionando normal lá na máquina. Então aí eu deixei. Essas peças aqui, elas compõem o... Aqui a gente vai colocar o motor e a extrusora. Que a nossa extrusora vai ser Direct Drive. Aqui vai o hot end. O sensor BL Touch. Aqui vai aquela ventoinha de resfriar a garganta do hot end. Basicamente as peças impressas lá no FabLab foram essas, galera. Utilizei ABS. Essas peças aqui servem para montar a extrusora e o hot end. Esse aqui é o... A gente vai colocar aquele fan que faz o resfriamento da peça. Ela fica na ponta do conjunto todo. E aí no próximo vídeo vocês vão ver a montagem mais detalhada delas. Essas outras pecinhas aqui servem para segurar os mecanismos de end stop. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho um colado aqui. Eu passei super cola nele, então não vou remover ele daqui. Vocês já podem ver, ó, elas vão no eixo.
A gente coloca isso daqui no eixo lá e ele vai ficar lá. E serve para fazer a parada de emergência do mecanismo quando ele chega no final. Ok, galera? A última peça que eu imprimi lá no FabLab é esse aqui. Ela vai aqui no centro da mesa, dessa forma. E é uma peça que serve para prender as correias. A gente passa a correia de um lado e do outro. E aqui a gente prende as correias. Eu vou mostrar melhor no vídeo da montagem final. Aqui é só uma apresentação das peças impressas. E uma pré-montagem de algumas delas. Que nem foi o caso dessas bases da mesa. Eu tentei fazer algumas dessas peças, como essas daqui de madeira, que seriam essas peças da parte superior do eixo Z, que vão fixas na impressora, lá na estrutura. Mas eu não utilizei, viu, galera? Não deu muito certo, não ficou muito boa. Precisão dimensional na peça de madeira é ridícula, não deu muito certo. Funciona, funciona. A máquina vai imprimir, com certeza vai imprimir. Mas você provavelmente vai ter muitos padrões na máquina de impressão. Eu também tentei fazer um eixo X aqui. A gente ia colocar aqui os rolamentos aqui, o motor, a polia de retorno, mas eu abandonei, galera, porque eu descobri lá no FabLab a possibilidade de fazer a impressão das peças gratuitamente, escrevendo o projeto no site deles. E dessa forma você consegue utilizar lá o FabLab, escrevendo um projeto no site, você passa a ter acesso às máquinas. Lembrando que se você for marinheiro de primeira viagem, que nem eu era, eles vão te capacitar com um curso lá, você é obrigado a fazer um curso. Se você nunca mexeu com impressora 3D, você tem que fazer o curso para aprender a mexer e operar as máquinas lá. Tá ok, galera? No FabLab Livre lá da Galeria Olido, o Cibernarium, que é o nome do FabLab, eles têm uma máquina fechada lá. A impressora 3D, ela possui um gabinete. E aí eu consegui imprimir as peças de ABS por isso, porque tinha um gabinete fechado lá. Porque o ABS ele é bem trabalhoso de se imprimir, porque o coeficiente de retração dele é alto, então as peças podem descolar da mesa facilmente se for uma impressora aberta. E aí, basicamente, galera, é isso. Essas peças aqui do eixo X eu reimprimi aqui na máquina mesmo, ó, porque as peças empelhadas eram um problema. Aí eu tive que fazer as peças em ABS, mas o correto mesmo é fazer em PETG, que o PETG é um material muito mais apropriado para esse tipo de mecanismo. Peças mecânicas que vão utilizar força, movimentos de tensão, é melhor utilizar o PETG. O ABS também serve, viu, galera? Não tem problema nenhum fazer em ABS. Como o meu propósito é enclausurar a máquina, eu não vou deixar a máquina aberta no ambiente, justamente porque eu quero imprimir materiais como o ABS. O ABS, ele libera gases tóxicos na hora da impressão. Tem muita gente que ridiculariza esse assunto, fala que não dá nada, mas as pessoas são negligentes. Na maioria das vezes, elas ficam respirando esses gases tóxicos. E você pode pegar uma sinusite, pode pegar uma irritação do canal nasal, irritação na garganta. E aí você vai ficar se perguntando o que aconteceu, por que eu tô assim. No meu caso, era por causa dos gases do ABS. Eu tentei imprimir com a máquina aberta e ficava lá olhando a máquina toda hora. E aí acontecia de dar esses problemas aí. Eu ficava com os olhos irritados. Mas enfim, para enclausurar a máquina, eu tive que substituir as peças de PLA por essas,
E vocês podem ver, ó, que a máquina imprimiu até melhor do que a máquina lá do FabLab, galera. Vocês podem ver aqui, ó, qualidade da impressão. A gente tem aqui um Ghost, aqui um padrão de... É como se fosse uma repetibilidade aqui, uma sombra, né? Que as máquinas de Direct Drive ou com a extrusora acoplada no carro X costumam apresentar com mais facilidade. São essas marcas aqui, o Ghost. E no caso a máquina estava com as correias não tão tensionadas. Aí eu já imprimi um tensionador de correia também. Aqui vai a polia, onde a gente vai passar a correia. E através desse parafuso eu consigo ajustar a tensão que essa correia vai receber. Ok, galera? E aí eu vou mostrar para vocês a pré-montagem desse sistema do eixo X e também do eixo Z, que essa peça aqui ela comporta os dois eixos. A gente tem aqui nesses orifícios as guias retificadas que vão para o eixo X. Aqui nesses outros orifícios maiores aqui a gente tem a abertura para inserir os rolamentos lineares que vão ser utilizados no eixo Z. E os orifícios menores aqui é onde que vai o fuso, que no nosso caso vai ser uma barra M5 e fica responsável pela movimentação vertical do eixo Z. Aí eu vou tirar as peças aqui para mostrar para vocês como fazer a pré-montagem do eixo X, que é o que dá para me mostrar aqui agora. As outras peças, no caso essas aqui a gente não vai utilizar. Essas daqui também a gente não vai utilizar. Eu optei por deixar algumas peças em PLA ainda, porque essas peças elas não sofrem tanta pressão, tanta tensão. O principal mecanismo que exige mais força é o eixo X aqui no caso, e o eixo Z. Então eu só imprimi eles para fazer o upgrade. As outras peças é tolerável ainda, elas conseguiram trabalhar tranquilamente, mesmo sendo em PLA, e mesmo a máquina estando enclausurada. E aí basicamente é isso, galera. Não tem segredo aqui a pré-montagem dessas peças aqui da mesa. É só adicionar as porcas aqui e fixar lá na furação. Do suporte da mesa, da base da mesa, da plataforma que vai receber a nossa mesa aquecida. Para não ficar muito longo o vídeo, vai ser dessa forma aqui, assim. É só colocar as porquinhas aqui M3, o parafuso de 2,5 cm mais ou menos, colocar ele ao contrário e fixar. E aí vamos lá para o eixo X, para a gente fazer a montagem dele. E aqui agora a gente vai fazer a pré-montagem das peças que compõem o eixo X e o eixo Z. A gente vai começar inserindo os rolamentos lineares nesses orifícios. E não tem segredo nenhum, galera. Esse aqui é o rolamento. São peças indispensáveis na montagem da impressora. Muita gente utiliza outros mecanismos, como corrediças de gavetas. Mas o nosso propósito é ter uma máquina jamais pouco sofisticada e não tão caseira. Porque a gente ia ter que reimprimir diversas peças. Porque a máquina caseira, assim, com corrediças de gavetas, ela imprime, mas ela imprime com algum padrão. Pode ser que tenha alguma precisão dimensional alterada. Mas, voltando aqui ao assunto,
Para fazer a pré-montagem aqui não tem segredo. É só inserir o rolamento aqui, aplicar um pouco de pressão. Lembrando que começa por aqui, por essa parte aberta. Os rolamentos entram nesse sentido. E aí é só pressionar levemente. Podem ver lá, ó, os rolamentos já estão se ajustando. E aí tá pronto. É dessa forma que fica, viu, galera? 2 rolamentos por peça. É só inserir. E tá feita a montagem aqui, a pré-montagem dos rolamentos do eixo Z. Agora a gente vai partir para pré-montagem do eixo X. Deixa eu ver aqui a barra, as barras aqui. Eixo X. Essas daqui são a do eixo Y. Eu referenciei elas. Fiz a marcação. Aqui estão as do eixo X. São as guias recicladas. E basicamente, antes de tudo, galera, vocês podem passar aí um bombrilzinho, deixar elas bem polidas, sem sujeira, sem nada, porque vai atrapalhar no mecanismo. Utilizei uma flanelinha aqui para limpar. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é inserir essas guias lineares aqui nesses orifícios. Mas antes disso, a gente vai colocar os rolamentos referentes ao carro X, que é o carro do eixo X. Eles funcionam dessa forma. Então o que a gente tem que fazer, porque depois que a gente montar não tem como inserir o rolamento. Se a gente montar essas peças e as guias, não tem como inserir. Então a gente tem que inserir, antes de tudo, os rolamentos. E aí com um certo cuidado vocês inserem sem segredo algum, para depois, no próximo vídeo da montagem final, vai facilitar para a gente não tem que desmontar todo o mecanismo. E aí é dessa forma, galera, que essa peça ela vai trabalhar aqui assim, no movimento horizontal, e ela vai ficar assim. Então a gente tem que inserir os rolamentos antes de montar as peças aqui. Beleza? Aqui é só para deixar claro do porquê. Vou reservar aqui do lado. E aí não tem segredo, galera. É só inserir aqui o eixo, fazer uma leve força, às vezes não tão leve assim. Vai ter que botar uma pressãozinha aí. Com muito cuidado para não se machucar, não danificar a peça. A peça do lado esquerdo, que acopla o motor, já está colocada. Aí a gente vai colocar aqui a peça do lado direito e fixar. E tá pronta a montagem, galera. A pré-montagem, no caso, né? E aí aqui vai o carro. E funciona dessa forma. Bem legal, né? Fica uma peça bem bonita. Diferentemente se eu tivesse tentado utilizar essas peças ridículas de madeira. Muito legal a tentativa também de fazer de madeira, mas temos o FabLab livre lá em SP, né, galera? Porque a gente vai dificultar esse processo. Sendo que lá a gente tem disponíveis máquinas de impressão 3D, fresadoras, máquinas de corte a laser. É tudo gratuito e aberto à população, galera.
Isso é uma coisa muito importante de a gente comentar, porque é um acesso à democratização do acesso à tecnologia. Desculpa aí o vizinho fazendo o pampeiro aí, né? Sempre que eu vou gravar, alguém gosta de fazer muito barulho aqui na minha vizinhança que eu moro no fundo. Então vocês ignorem os ruídos e barulhos do fundo. Peço desculpas aí se atrapalhou um pouco. E aí, galera, para montar aqui agora dar continuidade na montagem da peça, a gente vai inserir as guias do eixo Z naqueles rolamentos que a gente acabou de montar. Dessa forma. Vocês podem ver que não tem segredo nenhum. É bem intuitiva a montagem. Elas vão ficar dessa forma assim. E aí a gente já vai aproveitar e inserir os fusos também. Que no nosso caso, os fusos são as barras roscadas M5. Aí as barras aqui, a gente vai ter que fazer uma pressão também. Uma leve pressão para encaixar aqui no orifício da porca. Mas também não tem segredo nenhum, é só inserir aqui. E puxar um pouquinho de pressão aqui. E aí fica dessa forma a pré-montagem do eixo X e do eixo Z, galera. Aqui é o mecanismo do eixo Z. Mecanismo de tração. E aqui é onde a gente vai montar o nosso carro do eixo X. A pré-montagem desse eixo tá feita, galera. É assim que vai ficar. E aí no próximo vídeo a gente vai fixar na estrutura da impressora. Esse sistema aqui já montado. E aí, galera, para finalizar aqui então, a gente vai montar os suportes da mesa. E basicamente é só colocar, vocês já viram como faz para fixar o rolamento. Aí a gente vai usar essas porquinhas M3. É só colocar. Aqui no lugar delas. Dá uma leve pressionada. E já está pronta a peça para a gente fixar ela na base de madeira da mesa. Tá legal? Eu já fiz em todas já para adiantar o processo. Mas basicamente a gente vai usar aqui também 8 parafusos M3. Esses parafusos têm 15 milímetros. É só vir aqui, procurar a porca aí, parafusar, galera, não tem segredo nenhum. E a gente vai fazer isso para todas as peças.
Esses suportes aqui da mesa para esse tipo de rolamento linear é original lá do projeto. Tá no hiprap.org. Os links para fazer o download das peças eu vou deixar aí na descrição do vídeo. No meu Thingiverse vai estar lá o projeto e todas as peças impressas que eu utilizei. E se vocês quiserem, podem baixar e fazer um orçamento em algum lugar para alguém imprimir, ou quando acabar a pandemia é só visitar o FabLab Livre e fazer a impressão gratuitamente. Eu gastei 150 gramas de material para imprimir a maioria das peças. Não precisa ter um preenchimento muito sólido. Ou seja, 100 gramas de ABS é muito barato. Mais ou menos hoje em dia está custando uns R$60 um quilo de um ABS. Pelo menos o quilo do ABS que eu uso está 65. E dá para imprimir todas as peças e muito mais coisas. Que foi o meu caso, eu usei o filamento para imprimir as peças da própria máquina e depois ainda sobrou material para me continuar imprimindo. Aqui, galera, a gente vai montar também o suporte que vai ser fixo à correia. É o pega correia, o suporte da correia. A gente vai usar aquelas porcas com trava de nylon interno, porque essa peça aqui ela vibra bastante, ela vai ficar sendo repuxada de um lado para o outro. E aí essas porquinhas aqui com nylon, com a trava de nylon, garante que não vai ficar soltando. É só apertar bem todos os parafusos, deixar tudo bem firme, viu, galera? E aí vocês podem ver que fica um suporte aí para mesa aquecida bem legal. Não fica caro orçar essas peças aqui para alguém imprimir. Se vocês pesquisarem aí na cidade de vocês, às vezes tem alguém que tem a máquina e consegue fazer esse serviço para vocês. Aí, finalizada a montagem. Essa peça aqui eu colei com super cola. Mas o correto é utilizar esses parafusos como régua para medir lá onde que vai o end stop na máquina. E aí você usa um deles para fixar a melhor posição. No caso eu colei porque a máquina já estava montada, era mais fácil eu passar cola na peça e grudar lá já. E aí finalizando então essa pré-montagem do eixo Y, galera. É só vir aqui com as guias lineares. Tomar cuidado na hora de inserir, porque pode danificar o rolamento. Às vezes perde bolinha. As bolinhas internas lá, os rolemãs, acabam escapando se não tomar muito cuidado na hora de colocar. E é isso aí, ó. Finalizado o eixo Y. Depois a gente vai colocar ele na máquina lá, na montagem final. E aí dá pra fazer o ajuste, porque às vezes ele fica muito agarrado assim o eixo. O rolamento fica meio pegando assim, fica difícil a excursão. Aí é só vir aqui soltar um pouco os parafusos e movimentar a peça impressa de um jeito que ele fique, no caso esse aqui já ficou melhorzinho, de um jeito que ele fique livre o movimento, para facilitar na movimentação lá na máquina. Se ficar agarrado é só soltar e ajustar e apertar de novo. E com isso aí a gente finaliza a pré-montagem
dos eixos, galera. Eixo Y aqui. E o eixo X, vocês já viram lá. E é isso aí. E aí que ficou faltando falar só da carcaça que eu imprimi para fazer o acoplamento do display, galera. Como eu já estava lá com as ferramentas e as máquinas todas disponíveis, eu aproveitei e fiz esse dispositivo para deixar o display de controle da máquina. Vocês podem ver que ele tem uma angulação aqui. Ele vai ser fixo lá na estrutura da máquina. E a gente tem a liberdade aqui, ó, de movimentação dele. Mas basicamente é só para mostrar a melhoria do projeto. Aqui também tem uma outra peça que eu modelei lá na hora. É para a versão da máquina que não precisa chanfrar o pórtico. Essas daqui é só encaixar a barra do eixo e fixar lá na furação de referência lá. E aí isso evita a gente ter que fresar a peça, porque fresar e deixar bem preciso é complicado às vezes se você não tem uma fresa, uma máquina tupia. Mas é só para comentar também. Valeu! E é isso aí, pessoal. Como vocês puderam acompanhar, esse foi o processo de confecção e montagem de algumas das peças impressas que foram utilizadas no nosso projeto da impressora 3D. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade à montagem da nossa máquina, deixando ela finalizada para receber o código e para realizarmos os testes de calibração dela. Se você está curtindo a série, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. E é isso aí, pessoal. Um abraço para quem está assistindo. Até a próxima e valeu!